Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço muito a presença dos ouvintes, né? A galera que veio aqui prestigiar a palestra hoje do professor Denner, professor colega nosso aqui da Faculdade de Tecnologia, da UERJ, e em particular professor, nosso colega também do DMFC, Departamento de Matemática, Física e Computação. E hoje o professor Denner vai falar com a gente sobre engenharia, tecnologias e humanidades. Então, professor Denner, por favor, fique à vontade. O tempo é seu, a gente em princípio não coloca muito tempo, em geral as pessoas fazem 50 minutos, mas o tempo é seu. Só te pergunto, você prefere que as pessoas façam as perguntas ao longo do seminário, guardem as perguntas no final? Guardar para o final é melhor, então ótimo. Então, no final a gente tem a sessão de perguntas. Tá bem, professor Denner? Fique à vontade. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer ao convite do professor Igor e da professora Giane para participar. Eu achava que eu não me enquadrava nesse projeto, tá? Porque a vida da gente modifica muito e o que eu fazia até antes da pandemia é totalmente diferente do que eu faço pós-pandemia. Então a pandemia ela foi um divisor de águas também, até como eu caminho com a minha vida profissional. E fui observando que dava para poder, depois do convite, dava para poder entremear também o que eu faço atualmente com a linha do trabalho do projeto de vocês, que é sobre os desafios da ciência no futuro. No caso, quando a gente fala ciência, ciência não se restringe à tecnologia, mas é uma tecnologia da saúde, educacional, social e tantas outras áreas. Por aí que a gente vai. Próximo slide. E vai ser uma apresentação rápida. Eu preparei somente 5 slides, no qual eu conto 6.000 anos de história. Vou pegando principalmente os pontos mais nevrálgicos nesses 6.000 anos de história. Então, o que acontece? Se a gente for pensar em pré-história, então nós começamos a nossa caminhada de pensar em tecnologia, humanidades, períodos, eras, a partir quando apareceu os primeiros hominídeos. É claro que não existia tecnologia, porque estava em franco desenvolvimento humano, né, desde o homem de Neandertal e adiante. Então, como que era? Eles tinham simplesmente manter a sobrevivência. Não tinha um conceito de sociedade, não tinha um conceito, eles simplesmente não tinha uma fala, não tinha uma escrita, não dominavam conseguiram dominar o fogo, e a partir daí, do domínio do fogo, começa a história da humanidade. Então, a gente começa falando sobre isso, que é um grande marco. E aí a gente entra passando de 4.000 anos antes de Cristo até a invenção da escrita, já se passaram aqui quase 5.000 anos. Então, o que acontece? Qual é a grande inovação, que a gente poderia dizer? Qual é a grande virada da humanidade? Foi a invenção da escrita e até a queda do Império Romano, que caracterizou a Idade Antiga. Então, o que acontece? Com a invenção da escrita, qual foi o grande fato que faz com que se pense em uma tecnologia rudimentar, mas tecnologia, que nada mais foi do que a invenção do vasculado, no século II a.C., por Hipar de Nicéia. Aí a gente pode pensar, bom, a gente já está entrando aqui na Idade Antiga, mas se a gente pensar em Idade Antiga, não tem só o Império Romano, tem também o Azteca aqui nos Andes, tem Maias, tem principalmente o Egito e a China. Então, o que acontece? Ali se tem uma percepção de como fazer. E aí a gente tem o começo de se pensar tecnologicamente, não ainda com as bases científicas hoje conhecidas, mas elas eram o quê? Empíricas. Ou seja, e começava a se pensar como fazer, como desenvolver algo. E isso, em termos de humanidade, o que acontece?
não se tinha humanidade. Se tinha o quê? Castas. O que são as castas? São simplesmente grupos de pessoas que dominam outros grupos de pessoas. Então, apesar de estar, nós estamos falando aqui em Grécia, Egito, Roma, os gregos, o Oriente Médio, o Império Muçulmano e aqui na América, na América do Sul, astecas e maias, mas nós tínhamos castas, ou seja, somente os mais abastados dentro dessa elite é que conseguiam ter algum tipo de acesso, conseguiam ter uma capacidade de pensar criticamente, porque a ciência ela vem da onde? Do pensar crítico, do observar. E se você não observa, se você não tem um pensamento crítico, você não se desenvolve, você simplesmente acata o que vem. E isso não acontece só na Idade Média, na Idade Antiga. Quando a queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, também acontece o quê? Nós estamos na Idade Média. E aí, qual é o grande marco? A bússola, onde nós temos aqui. A bússola, apesar de ela já ter sido pensada aqui embaixo, e o astrolábio usaram, aperfeiçoaram no século VI. Então, a cartografia, aprimorada e a caravela. Então, aonde que a gente começa aqui? Nas grandes navegações. E aí, se a gente for pensar em termos de engenharia, o que acontece? Aqui nós já passamos pelas pirâmides do Egito, nós já passamos pelas muralhas da China. Então, a gente não tem o termo engenharia, mas nós temos o pensar cientificamente. Ou seja, o que acontece? A palavra engenharia, ela vem do latim antigo, que é engenho, ou seja, arte de fazer. Então, a arte de fazer foi onde nós tivemos todo esse desenvolvimento. Mas o que acontece? É um desenvolvimento tecnologicamente partindo ainda do empirismo, mas as castas continuam. Ou seja, e o que acontece? Fica mais distante ainda o efeito das castas. Então, somente as famílias que tinham um determinado poder sobre determinadas regiões é que tinham acesso às informações, onde era ensinado a pensar pelos filósofos que tinham na época. Então, e a gente continua ainda com esse fazer ainda rudimentar, baseado principalmente no empirismo. Tá? E aí, o que acontece? Depois da queda de Constantinopla, aí sim vem até a Revolução Francesa, que foi através do movimento de Montesquieu, Rousseau, D'Alembert e outros pensadores, Diderot, começam a ter então o quê? Um pensamento de, olha, as pessoas existem, as pessoas têm vontade, as pessoas querem ter acesso à informação, elas precisam ter acesso à saúde. Tá? E aí o que acontece? Com a Revolução Francesa, nós temos também, ela traz a reboque quem? A Revolução Industrial. E com isso, com a queda da burguesia francesa, o que a gente tem? Ainda em termos de humanidade, nós temos ainda a diferença entre nobres e vassalos. Mas a Revolução Francesa, ela dá a base para a independência dos Estados Unidos, as bases para toda uma modificação estrutural da sociedade. Mas aí o que acontece? O que ela provoca? Ela provoca o êxodo rural. Então, as populações que eram do campo vão para a cidade. Consequentemente, a população muda. Por quê? Saúde, alimentação. E a partir daí, você tem o quê? Um movimento também começa a se pensar no movimento inverso. Como a sociedade vai influenciar na tecnologia? Porque até então, eram os filósofos que alimentavam os grandes pensadores, os cientistas, e esses forneciam as bases para a sociedade.
sociedade. Com a Revolução Industrial, se inverte. Ou seja, a população grita. Então, se ela começa a se manifestar, as tecnologias também começam a se adaptar. Então, é essa a linha temporal. Tá? E aqui a gente colocou o quê? Na Idade Moderna. Pólvora, tipografia, relógio mecânico, Revolução Industrial e assim por diante. Então, o que acontece? O básico nosso é a Idade Moderna. Porque a partir daqui, sim, aí a gente já vem nos conceitos de Newton e outros pensadores, alguns grandes matemáticos, e começa então a se pensar politicamente e tecnologicamente. Tá? Então, aqui é a nossa grande virada da humanidade. E depois da Idade Moderna, nós temos que, a partir da Revolução Francesa até os dias de hoje, que é a Idade Contemporânea, onde, se nós pensarmos esses 5.000 anos de história aqui, não dão quanto se desenvolveu nesses últimos anos, em menos de 1.000 anos aqui. Certo? E o que acontece? Quais são as grandes viradas que houveram? Internet, computadores, automação e a celular e assim por diante. Mas aí tem um detalhe também interessantíssimo. Qual é o grande fator tecnológico que move a humanidade? Guerra. Olha que coisa bacana. Se a gente fala que a guerra move a humanidade, mas ela é o grande fator econômico para a indústria mundial. É a partir das guerras que fazem com que os grandes avanços sejam realizados. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Nós tínhamos lá o grande nome da Primeira Guerra Mundial, que foi o Barão Vermelho, que era um barão mesmo alemão, que ele, com um avião de 3 asas, ele conseguia, enorme para os padrões, bater os aliados. Então, ou seja, a tecnologia da Primeira Guerra, tá, fez com que houvesse um grande avanço. Depois, a Segunda Guerra, interessante, a Segunda Guerra Mundial, onde fez com que nós tivéssemos uma modificação a partir de quê? Das duas bombas que foram atômicas que foram jogadas no Japão, faz com que as pessoas pensem, olha, temos pessoas, e essas pessoas têm necessidades resistidas. Então, isso faz com que se tenha a grande movimentação. Outra guerra interessantíssima, Guerra do Golfo, que já foi agora nos anos 92, nos anos 90 e um pouquinho. Foi por aí. Né? Qual foi a grande sacada americana? Ou seja, o jogo teve a Operação Ratos do Deserto. E essa operação foi muito interessante, porque os americanos não sabiam como lidar com o deserto lá do Oriente Médio. Conheciam os que tem aqui no continente americano. Situação totalmente diferente. O que a indústria bélica fez? Em uma semana se desenvolveu sapatos para os soldados que eram compatíveis com as condições de terreno e temperatura lá. O que isso gerou? Um monte de emprego. A condição humana melhorou. Por quê? Fez capital de giro. Hoje em dia tudo gira em torno das condições econômicas. Então, o que acontece? A guerra é boa? Humanitariamente falando, não. Tecnologicamente falando, ótimo. Então, é um paradoxo. Mas o que acontece? Em termos de população mundial, a gente tem aqui os grandes e com isso, com o aumento da economia, as grandes injustiças sociais, políticas e econômicas. Por quê? Nós não temos mais as castas, mas elas estão maquiadas em estratos da pirâmide social. Então, aquela casta muito diferenciada que tínhamos lá atrás, não existe mais aqui. Mas aqui não deixou de haver castas. Se a gente pensar que a pirâmide econômica e social brasileira ela é dividida em 5 ou 6 faixas, são castas. Mas só que o que acontece no capitalismo?
ele dá base para uma pessoa crescer, contando que ela consiga quebrar os seus paradigmas, né? Então ela cresce. Então aqui a gente está falando mundial. O que nos interessa? Idade moderna. Aí então a gente chega na terra de Vera Cruz. Finalmente Cabral chega. Vocês podem observar que a história do Brasil começa quando lá no continente velho já estava borbulhando os grandes pensadores. E o Brasil ainda era a terra dos papagaios. E a terra dos papagaios, ela continua mais 300, 400 anos. Então, isso que é uma coisa complicada em termos de Brasil. Por quê? É cultural. Ou seja, aquela cultura que faz com que a Revolução Francesa seja o grande boom que espalha uma revolução mais igualitária para várias outras populações, e com isso a tecnologia e a humanidade avancem, o Brasil ainda estava engatinhando. Então o que acontece aqui? A gente passa a ver a escravidão. Ou seja, qual era o grande. Nós passamos de 1500 até 1527, nada acontece. Tá? Qual foi o grande ato humanitário que acontece em 1500? O Brasil foi descoberto no dia 22, e no dia 25, a Amanda do rei de Portugal rezou-se a primeira missa no Brasil, no dia 25. Ou seja, o marco histórico brasileiro de humanidade teórica foi a primeira missa. Na prática, não. Por quê? Começa aí o processo de aculturação do povo indígena, do povo originário. E com eles vem o quê? Toda a escravidão, que vai persistir por muito tempo. E aí, só em 1699, quando se cria a primeira, em Pernambuco, as aulas de fortificação do canal português. Olha que interessante. Então, começou a se pensar no Brasil, não. Começou a pensar que como salvar a minha galinha do ovo de ouro. Mas não, toda a ciência era trazida para a colônia. Por quê? Para não se perder. Então, aqui não se produzia nada cientificamente. Era tudo trazido de fora. Alicerçado aonde? Na escravidão. Humanidade nenhuma. Tá? Ou seja, simplesmente para quem era das famílias nobres da época. 1792, aí é o que acontece? Essas aulas de gramática português passam para o Rio de Janeiro, onde é criada a fundação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, tá? Que hoje em dia, depois de muitas modificações, é o atual IME, tá? Mas ela advém dessas aulas que eram lá em Pernambuco, vem para o Rio de Janeiro e se cria essa escola. Ou seja, há um ligeiro desenvolvimento porque você tem uma fundação, uma base escolar. Mas isso não era ainda que a gente pode falar de tecnologia. Tá? Por quê? Porque era tudo importado. Não se pensava criticamente, se pensava o quê? Como fazer. Então aquele pensamento lá da Idade Antiga, com os filósofos colocaram que engenharia era a arte de fazer, aqui era somente cumpre-se, faz. Mas não era ainda. E o pensar criticamente era o fazer crítico. Simplesmente o que? Alicerçado em cima ainda da escravidão. Aí eu dou um pulo porque nada acontece, a gente entra na Era Vargas. Isso sim é interessante, porque apesar de controvérsia, foi Getúlio Vargas que traz as bases das leis cabalistas para o Brasil. Ele criou as leis cabalistas do Brasil. Foram modificadas ao longo do tempo para poder acompanhar a evolução da sociedade, mas toda a base é de Getúlio Vargas. E aí o que acontece? Getúlio Vargas, junto com Juscelino Kubitschek, considerado como um dos maiores estadistas do século
século passado do Brasil. Por quê? Ele aproveitou o efeito da Segunda Guerra Mundial e traz a CSN, uma jogada de mestre que ele consegue trazer, porque o Brasil era impedido de fabricar, apesar de ser o maior produtor mundial de minério. E aí, com isso, o que acontece? A tecnologia ainda continua sendo adquirida. Só para vocês terem uma ideia, essa aquisição de tecnologia, quando eu fiz engenharia nos anos, comecei no final dos anos 80 e terminei no início dos anos 90, na CSN, tudo que era comprado, tudo que era de tecnologia para produzir o aço, vinha dos Estados Unidos. E eu lembro de uma vez que um engenheiro estava fazendo estágio lá, e o engenheiro falou assim: ó, a gente vai lá nos Estados Unidos e tal, e olha o que eles estão usando. Só que aquilo lá é o fim da tecnologia, daquela tecnologia. Aí eles vendem para o Brasil. E lá eles implementam uma nova. O Brasil sempre tinha uma tecnologia comprada, não desenvolvida aqui, mas sempre atrás. Tá? E isso vai perdurar até 1991. O que acontecia aqui com o Estado Novo? A tecnologia era adquirida, mas a população ficava satisfeita. Por quê? Pelo carisma que Getúlio Vargas possuía, principalmente no primeiro mandato. O segundo já foi a queda dele. Mas o que acontece? O grande legado foram as leis trabalhistas que deram um ar de normalidade, apesar de ser populista. Tá? E a CSN, a inauguração da CSN em 41, as tecnologias não eram novas, mas se conseguia já fazer no Brasil. E no momento que se produz o aço no Brasil, o que acontece? A indústria cimenteira cresce, a indústria, a agricultura melhora, porque você tem a mecanização. Então, a indústria automobilística se desenvolve a passos curtos, mas se desenvolve. Então, existe uma cadeia que vai se movimentando, assim como a indústria de embalagens, que também é outro termômetro da economia, também se movimenta. Então, o que acontece? As tecnologias, uma vai puxando a outra. Tá? Assim, a gente vai caminhando com a população. E a população fica pseudamente satisfeita. Até a gente chegar nos anos de chumbo. Né? Não tem como não falar da ditadura. E quando acontece o ato institucional 5, que depois João Goulart e institui o primeiro governo militar, se estagnou todo o país. Tá? E isso, a humanidade, como que acontece a sociedade brasileira? Estagna também. Então, o que acontece nessa parte aqui? É como se nós temos uma música que é censurada, que é a data de hoje, né? As pessoas caminhavam cantando e seguiam a canção, né? Sem lenço, sem documento e por aí afora. Ou seja, a população era totalmente saciada dos seus direitos, as relações na sociedade, que a gente fala lá atrás, né? Que a gente pensa numa relação trabalhista, que foi pensada aqui em Getúlio Vargas, fica o quê? Ela fica empírica, ela fica verticalizada, é o manda-se e cumpre-se. E com isso, o que acontece? Não há toda a parte que estava se desenvolvendo, ela retrocede novamente. Então, o que acontece? Houve um retrocesso tecnológico, houve um retrocesso econômico, houve um retrocesso da sociedade como um todo. E isso vai perdurar até 1985, quando se tem a primeira eleição indireta de um presidente civil no Brasil, que era o Pedro Neves, que morre antes da posse e fica com o José Sarney. E aí, o que acontece? No governo de José Sarney, começa, então, a abertura, né? Essa abertura, ou venda, dependendo da posição política, das empresas nacionais. E com isso, volta em cena quem?
Por quê? Ela é comprada pelo grupo Vicunha, tá? E traz para que ela até então um grupo desconhecido no Sudeste, do Sudeste para cima, mas ele era muito conhecido no Sul do país. E o grupo Vicunha compra a CSN, importa, ou melhor, tira da Prefeitura do Rio de Janeiro a economista Maria Silvia, isso, e ela faz toda uma grande revolução na CSN, tá? Onde em 1980 a CSN tinha 45 mil empregados, produziria mal e porcamente 5 milhões de toneladas de aço por ano. Hoje em dia a CSN não chega a 5 mil funcionários e bate os 200 milhões de toneladas. Houveram modificações? Muitas. Tá? Tecnologia modificou? Muito. Condição social? Em Volta Redonda piorou. Teve um desemprego absurdo em Volta Redonda. Tá? E o lado social ficou prejudicado? Ficou. Mas a sociedade ela é mutagênica, ou seja, ela se adapta a outras ou novas realidades, a novas percepções. E o que acontece? Portas de empregos vão sendo fechadas, outras vão sendo abertas. Então, a partir daí, o que acontece? Com essa revolução que acontece a partir da privatização da CSN, outras empresas vão sendo privatizadas a reboque. E a população vai ter que também vai se modificando as percepções, vão se modificando também a maneira de se posicionar, tanto tecnicamente, quanto economicamente e politicamente. Então, a partir daqui, a gente observa uma coisa muito interessante, é que a humanidade, ou a sociedade brasileira, começa também a colocar imposições nessa tecnologia. Quando que a gente começa a observar bruscamente esse efeito no Brasil? Quando nós temos a Rio 92. A Rio 92 foi um grande divisor de águas que houve naquela época, onde quando se pôs a limitação do gás CFC, que é o clorofluorcarbono, todas as cadeias produtivas começam a se modificar. Então, mas foi a partir da tecnologia que se fez isso? Não, foi o grito da sociedade. Então, e a partir dela vieram outras cópias, que vai ter agora de Belém, mas o que acontece? O grande marco é a Rio 92, que faz que se haja uma modificação na parte produtiva, para que se adeque e se preserve. A consciência ambiental começa a ficar cada vez mais forte. Então, isso é uma coisa interessante. Como você consegue, a partir da privatização da CSN, outras privatizações ocorreram, e a cadeia, a diversificação do parque industrial brasileiro com tecnologia de ponta. Onde a gente começa a observar isso? Lá no interior de São Paulo, que a gente considera como porque o parque tecnológico de computacional mais avançado do Brasil, naquela região de São Carlos, né? São Carlos, interior de São Paulo, que a gente fala que é o Vale do Silício Brasileiro, é aquela região, onde a gente consegue, a partir daí, ter toda uma modificação e o Brasil começa a produzir tecnologia. Então, a partir dos anos 90, principalmente, a gente tem uma grande percepção disso. Um fato histórico também em 92. Eu já estava fazendo mestrado na época, em Volta Redonda, e ainda tinha os resquícios dos elefantes brancos também na CSN, sobre a importação de tecnologia. Mas a tecnologia, naquela época, se comprava tecnologia, mas se fazia, a partir da tecnologia comprada, a gente fazia a reestruturação daquela tecnologia para se adequar às características nacionais. Então, nessa linha, eu até lembro que da época do mestrado, foi quando a CSN comprou o primeiro desgaseificador a vácuo da América Latina. E eu participei do projeto que fez a desgaseificação para produzir o aço IF aqui no Brasil. Então, a gente começou com
partir daquele pacote, que foi uma coisa muito interessante, chegou o equipamento, montou-se o equipamento, só não tinha o software para poder controlar o equipamento. Eles não venderam o software, estão vendendo o equipamento. E a gente que desenvolveu o processo, computacionalmente, o processo de desgaseificação e descarturação do aço, para chegar aos níveis de 30 ppm, que é o exigido para a produção de automóveis hoje em dia. Tá? Então, isso que é interessante. Você não tem mais aquele comprar e dizer amém. Aqui se comprou, mas se modificou. E hoje em dia se produz. Então, essa é a grande modificação que a gente tem. Tá? E, a partir daí, a gente pensa novamente no Brasil, mas através de leis. Porque o que acontece? Aqui eu parto do princípio da pirâmide de Kelsen. Para quem não conhece, Kelsen é um jurista americano do século passado, e ele faz a hierarquização das leis. E desse lado de cá, eu faço a hierarquização, mas até a partir da pirâmide de Maslow, que era um pensador judeu, acho que da Iugoslávia, ou da Inglaterra, não lembro mais a nacionalidade dele, que fala sobre as necessidades resistidas da população. As duas pirâmides são inversas, mas elas se completam. Então, o que acontece? Sempre pensando de baixo para cima. Tá? Em 1933 se cria a primeira legislação sobre engenharia no Brasil. Aí vocês podem observar que, em 1933, na Europa já estava em 1700, nós estamos 200 anos atrasados. Só que. E a partir daí, o que acontece? Estabelece esse decreto-lei aqui de 1993, estabelece as normas para o exercício da profissão de engenheiro no Brasil. E aqui, uma coisa interessante dela fala o seguinte: início do Brasil rural ao Brasil industrial. Nós estamos antes da Rita Vargas. E qual era o princípio lógico dessa lei? Era fiscalização e ética na área. A gente está falando isso em 1933. E só hoje em dia, depois dos anos 2000, é que se bate muito em ética. Vocês podem observar que, mesmo a evolução da sociedade, ainda ficou aquém daquilo que a gente já estava preconizando em forma de lei. Então, a partir daí, já dentro da era Vargas, tem o quê? Regulamentação do exercício das profissões de engenheiro, arquiteto, que começou, que é a criação do CONFEG. Aí tem um detalhe interessante. Sempre quando a gente fala, desde 1933 até 2010, arquiteto está junto aqui. Então, não se dissociava arquitetura de engenharia, em termos de leis. Aí, o que vem aqui? Em 46, a tecnologia tem uma grande virada, que é o conceito de just-in-time, que é o toyotismo. E a partir daí, do toyotismo, o que acontece? Também no Brasil se tem a grande virada, que é a criação do conversor RT. O que significa isso em termos de metodologia? Você sai de uma fabricação de aço CM Smartcan, que era sopro de ar, e começa fazendo um sopro de oxigênio puro. Que é o ganho? Você ganha horas de trabalho. Por exemplo, uma panela de 200 toneladas, que seria gasto com X tempo de CM Smartcan, é X menos alguns Y em termos de conversor RT, para a mesma tonelagem. Então, há um grande avanço e ambos são da década de 50. E o que acontece? Em termos de humanidade, modelos, aí nós já estamos saindo do Getúlio Vargas e quase esbarrando já no período da ditadura. Então já tem um movimento nos quartéis, né, de insatisfação. E os modelos de direção também seguem essa linha, né? Tanto do modelo de Getúlio Vargas, que ele era extremamente centralizador, né? Então ele verticalizava todos os comandos,
E os modelos de direção nas empresas também eram autocráticos. Tá? Não havia pensamento e nem gestão participativa, que hoje em dia é muito valorado isso. Né? Você faz produção, não é isso? Tem a gestão participativa, ela dá extremamente ganhos de qualidade, de produtividade, do que uma autocrática. Mas ela era reflexo da movimentação política que o país passava. Então, a gente não tem como pensar que a humanidade não é afetada. Assim, a sociedade é afetada, porque ela acaba reproduzindo aquilo que está acontecendo fora da parte tecnológica. Aí, em 1966, estabelece os requisitos para atuar. Aí fica legal, porque você começa a criar normas, quem pode, não pode, até onde você pode, até onde você não pode. Isso aqui é datado de 1966. A partir também já da influência do CONFER, porque o CONFER faz as leis, ele atende os engenheiros, arquitetos e professor. E aí o que acontece? De 66, também tem a disposição da remuneração. As duas são no mesmo ano. Aí, por que disso? O que se paga para o engenheiro? Ou quanto se paga para o engenheiro? Como se faz o cálculo das horas trabalhadas? Tudo isso é normatizado em 1966. E qual é o grande avanço que a gente começa a ter? É a criação dos circuitos integrados, ou seja, começa a ter os grandes computadores. Tá? E abriu-se o caminho para a era da informática. Aqui, em 66, é o grande startup computacional. Ou seja, ainda é aqueles computadores grandes, pesados, que vão fitas, né? Mas, como é que a gente fala? As impressoras eram tipo stencil, mas você já tem um grande avanço tecnológico para a sociedade. Isso reflete aonde? Nós estamos em 66. Havia, claro, a violação do Estado Democrático de Direito. Por quê? Se tinha a tecnologia estava avançando, a sociedade não. Porque nós estamos dentro da ditadura. Então, o que acontece? Existia para poucos, mas existia. E as tecnologias eram acessíveis a todos? Não. Só para a gente dar um exemplo, daqui, 66 até os anos 80, 1985, por aí, família que tinha um telefone era rica. Né? Família que tinha uma televisão a cores chamava todo mundo. A geladeira era colocada na sala, por quê? Era símbolo de status social. Tá? A famosa gelomática da vida, a Electrolux, a televisão, assim por diante. Tá? Vocês não pegaram isso, mas eu peguei. Eu sou dessa época. Tá claro, gente? E por fim, o que acontece? A gente, continuando ainda nessa regra cronológica, o Brasil aqui tem um defeito que é, como eu falei lá no início, né? O Brasil sempre esteve atrasado. Quando a gente fala em tecnologia, é tecnologia a serviço de, né? Que é quem? O na parte final, que é a sociedade. Ou a sociedade modificando as percepções para que a tecnologia se adeque às novas características e costumes da sociedade. No Brasil isso não acontece. Ou seja, você sempre tem o fato ocorrido para depois ter a lei. Sendo que o correto era ter a lei para que se evitasse um determinado fato. Isso a gente também viu na barragem de Mariana aí. Qual é o grande marco que acontece? O incêndio do edifício Andreus e do Joel. Onde eles ficam no centro, o Andreus não existe mais, mas o Joel ainda existe. É um prédio de entre 15 e 18 andares, mais ou menos, onde foi um grande incêndio no metropolitano, onde 181 pessoas morreram em São Paulo. Isso teve o 72, que foi o Andreus, teve o 74, que foi o Joel. Se nós pensarmos em termos de, não só na engenharia civil, nós tivemos o incêndio da TV Record, da TV Excelsior na época,
e depois dos estúdios Globo. Mas tudo é na mesma época. Mas a ART só foi em 77, que foi que a mutação de responsabilidade técnica para os engenheiros. Ou seja, o fato teve que ocorrer para que se modificasse a tecnologia e se fizesse uma lei. Ou seja, a gente inverte a ordem cronológica dos acontecimentos. Certo? E a partir daí, em 86, tem a regulamento em casa da especialização. Ah, tá. Por que disso? Diante desses ocorridos e outros que aconteceram nesse ínterim, se pensa em engenharia e segurança do trabalho. Por quê? Tanto é que ela é limitada, na época, ela era limitada para engenheiros e arquitetos, para que se evitasse, para que não se tivesse uma tecnologia que viesse prejudicar a sociedade. Mas qual foi o grande fator? Se a gente pensar em tecnologia, estava explodindo o videocassete, o videogame, o Atari da vida, você pegava o Atari. Ah, você pegava o Atari? Todo mundo está falando isso ali. Que não, talvez. O Walkman, CD o CD estava engatinhando, o vinil estava saindo de linha. Mas o grande responsável por isso daqui foi Sebastião Salgado, que faleceu esse ano. Quando ele vai no carrinho de Serra Pelada e faz o famoso livro dele, né? Que é a gente lê em 5 minutos, mas é caro pra caramba, mas as imagens extremamente impactantes. Um registro fotográfico que ele fez, varreu o mundo inteiro. Se pensa então na sociedade, no ser humano. E a partir daí, o que acontece? Novamente a sociedade modificando tecnologia, modificando leis para ter uma condição de vida. Então a gente faz o quê? Isso aqui é um grande legado de Sebastião Salgado, que ele, através do seu registro fotográfico, houveram outros, mas em termos de Brasil, foi o registro dele que impactou toda a sociedade. Aqui, eu não coloquei só para poder dizer que, finalmente, os arquitetos tiveram vida própria. Tá? Então, tudo que era continua mesmo as siglas, né? Mas foi criada a causa. E houve a diferenciação dos campos de trabalho. E isso é importante. Por quê? Eu sou da época que um engenheiro, não sendo engenheiro civil, podia construir prédios até 3 andares. Só que o campo de visão de um engenheiro é diferente do campo de visão de um arquiteto. Né? Então, as percepções de segurança são muito mais evidenciadas no arquiteto do que na engenharia. A engenharia, a gente sabe todas as NRs da vida, mas pensar ser humano é muito mais arquitetura do que engenharia. Tá? Então, o trabalho é ligado às necessidades ambientais e sociais. Tá? Seja no trabalho em indústria, seja num trabalho fora de uma indústria. Tá? Serviços terceirizados, por exemplo. E em 2016, para cá, nós temos que essa resolução confere que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação. Fala campo de atuação de novo, mas qual é a grande diferença aqui? Como as especializações, quais são as titulações que o engenheiro pode ter. Então, apesar de ser de 2016, essa regulamentação dos títulos, atividades, já se fazia antes, mas não era regulamentada. E aí o que acontece? Concomitantemente, nós temos a evolução. Hoje em dia, a indústria já está batendo a indústria 5.0. Então, a gente já está muito mais além do que as leis. E o que se em termos de sociedade? Palestras, treinamentos, acompanhamento psicossocial. Hoje em dia, é extremamente importante se ter o acompanhamento psicossocial, porque a partir daí você tem um colaborador que deixa, agora já não usa mais o termo empregado, o colaborador que esteja satisfeito no ambiente de trabalho, que
produza mais e gere um produto de melhor qualidade, seja na indústria, seja na área de saúde, seja na prestação de serviço. Era essa que eu tinha que falar com vocês. Obrigado pela atenção. Então, vamos agradecer, por favor. Gente, você segura aqui para mim rapidinho. Depois eu corto. Só para eu poder... Bom, perguntas? Dúvidas, comentários? Comentários? Bom, eu acho particularmente que o seminário ele encaixa muito bem no diálogos multidisciplinares, até porque o termo completo do projeto é sobre o futuro da ciência e você trouxe exatamente um ponto de vista construtivo, né, histórico, né, construindo a evolução tanto da tecnologia e fazendo um paralelo com o desenvolvimento humanitário, né, da humanidade. Então eu achei isso bem interessante e eu acho que se encaixa perfeitamente dentro do projeto. Então vamos agradecer pela última vez. Obrigado.